Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto chamado Tirar as Sandálias. Foi escrito pelo irmão Rafael Abdala para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida, a minha vida. São gotas de esperança diária que promovem transformação e crescimento. Bem, vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Rafael Abdala. O que eu faço? Leio com vocês, vou contar aquilo que eu entendi. É importante lembrar que eu não tenho nenhum conhecimento teológico, não fui na escola, nada disso. Eu falo realmente do que vem no meu coração. Então é importante que você também se dedique aí no seu devocional, lendo aí com atenção a sua Bíblia, a sua porção, né? Para que não venha a ser enganado. Quero pedir que, se for possível, que vocês compartilhem esse nosso devocional. É importante, é a palavra de Deus, né? E a gente sabe que a palavra de Deus nunca volta vazia. E nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, né? Não podemos dizer, eu não sabia que tinha que compartilhar a palavra de Deus. A gente sempre tem que compartilhar. Se você puder e quiser, se inscreve aí no canal, aciona o sininho, faz um comentário, tá bom? Vamos orar ao Senhor para que Ele possa nos mostrar o que temos para aprender hoje. E sempre temos que aprender. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor tem tanta misericórdia nossa que nos permite a cada dia podermos manusear a Tua palavra e aprender de Ti. Que nós possamos valorizar isso. Que possamos ser humildes, que possamos entender que todo lugar onde a gente pisa é lugar santo. Te agradeço, te agradecemos por essa oportunidade. Em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos Êxodo 3, de 1 a 14. Quando o irmão Moisés, ele encontra Deus na sarça ardente, né? Para aqueles que não têm muita intimidade com a palavra de Deus, essa palavra especificamente, né? A sarça é um arbusto espinhoso que nasce lá no Oriente Médio. E Moisés encontra Deus numa sarça que está pegando fogo. Deus revela onde Ele quiser, né? E quando ele chega pertinho da sarça, lá do matinho pegando fogo, Deus fala para ele, tira a sandália do pé. Tira, porque o lugar onde você está é terra santa. Então, esse momento, ele revela muito sobre a caminhada do adorador. Bom, então como que é, né, essa questão sobre a caminhada do adorador, essa questão de tirar as sandálias? Primeiro, nós temos que ter o reconhecimento da santidade. Tirar as sandálias simboliza reconhecer que estamos diante de um Deus santo e que a nossa caminhada precisa ser marcada pela reverência, não pode ser bagunçada não. Despojamento humano. As sandálias representam aquilo que carregamos do mundo: sujeira, peso, marcas da estrada, enfim, pó. Então, aquele adorador que é aprovado aprende a se despir do que é terreno para se revestir da presença divina. Intimidade com Deus. O irmão Moisés só pôde ouvir o chamado e receber direção depois de obedecer. O adorador então vai encontrar paz e propósito quando ele realmente se dispõe a ouvir a Deus. Ele se rende totalmente. Chamado e missão. A caminhada do adorador não é apenas contemplação, mas também envio. Moisés foi chamado para libertar o povo dele. E a gente é chamado para viver e anunciar a glória de Deus. Dependência do eu sou. No mesmo texto, Deus se revela como eu sou o que sou. O adorador caminha não pela própria força, mas sustentado pela presença eterna do Senhor. E qual é a palavra de encorajamento que eu vou deixar para vocês? A caminhada do adorador, ela começa com reverência e entrega. Ao tirar as sandálias, você deixa para trás o peso do passado e um novo tempo de intimidade com Deus começa.
que neste novo ano sua jornada seja marcada pela santidade, pela obediência e pela confiança no eu sou, que guia cada passo em direção à glória eterna. Amém? Bom, então vamos ler Êxodo 3, de 1 a 14. E diz assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: Pare aí e tire as sandálias, porque o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios o maltratam. Agora venha e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito, tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus respondeu: Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: Quando eu falar com os israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: Qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? E Deus disse: Eu sou quem sou. E disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou, me enviou a vocês. Bonita, né, essa passagem? Bom, o nosso texto chama-se Tire as Sandálias. E o versículo escolhido pelo irmão Rafael Abdala é o 5, que diz: Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Ora, a caminhada de um adorador, ela é cheia, ela é recheada de, assim, encontros com a graça de Deus. O irmão Moisés, ele estava lá cuidando do rebanho do Jetro, do irmão Jetro, o sogro dele. Quando Deus resolveu então chamá-lo. Não é incomum lá naquelas terras quentes para Dedéu, um arbusto espinhoso, né, uma sarça, pegar fogo no deserto. Agora, o que não é comum é que ela não queime, né, ela não se consuma, ela fica só ardendo. Então Moisés achou aquilo incrível e ainda sem entender o que estava acontecendo, ele foi lá olhar, né? E ele não sabia, né, que estava para começar a maior e incrível, desafiadora e gratificante jornada, que era a oportunidade de andar com Deus. Aquele que é digno de receber toda adoração, se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele chama o irmão Moisés pelo nome e ainda fala para ele: tira a sandália do pé aí, porque esse lugar é santo. E você pode pisar nele se estiver descalço. Muito se comenta acerca dessa ordem do Senhor. E é importante destacar 2 aspectos: reverência e humildade. Tirar as sandálias é entender que a santidade de Deus é tão elevada que nada mais nos resta a não ser a absoluta consagração. É também tornar-se consciente de que tudo é sobre Ele e não tem nada que é sobre a gente. É ter a humildade de saber que a Terra Santa é dele e Ele é o Senhor. E nele nós vivemos
e nele nós nos movemos e nele nós existimos. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Tirar as sandálias é entender que a santidade de Deus é tão elevada que nada mais nos resta a não ser absoluta consagração. Bom, eu termino deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que tirar as sandálias, para nós o abraço dá muito certo. Temos que abraçar os nossos irmãos. Quero deixar o versículo desse ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz: somos o templo do Espírito Santo. Onde somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Vou repetir. Somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. 1 Coríntios 3,16. Bom, agora eu me despeço, né, deixando aqui a frase do dia, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.